Fala galera do canal Resenha Monstra, tudo bem? Vou estar batendo um papo aqui com vocês sobre um tema que está na ordem do dia, né? Que é a discussão sobre a paralisação do futebol em meio aos casos de Covid, né? O crescimento exponencial dos casos de Covid e a paralisação do futebol, né? Um assunto bem delicado, bem chato, mas que a gente tem que tratar, né? Um assunto que está na ordem do dia e eu vou bater um papo com vocês aqui sobre isso. Primeiramente, parabenizar a ideia do canal Resenha Monstra de estar trazendo pessoas aqui com opiniões que convergem e também pessoas de opiniões aí divergentes. Acho que isso enriquece muito o debate, isso é muito importante. E como eu costumo sempre falar, entre as certezas absolutas, eu vou estar sempre ao lado do debate, do aprofundamento do debate. Bem, para começar esse papo aqui, é importante a gente estar falando, eu vou colocar algumas questões que eu acho fundamentais nesse debate da paralisação do futebol. Primeiro, eu quero tocar numa situação que para mim é muito clara, né? A paralisação do esporte, né? O Estado paralisar o esporte como medida de combate à pandemia, eu acho que o esporte não está entre as prioridades, né, do que o Estado pode fazer para reduzir o contágio e ajudar no combate à pandemia. É claro, paralisar o esporte é uma das medidas que pode ter um resultado aí positivo. Entretanto, eu gostaria de deixar claro aqui que para muitos governadores e prefeitos, estar paralisando o futebol acaba sendo uma medida apenas midiática, se não tocar nos problemas fundamentais. Quais são os problemas fundamentais, né? São justamente as aglomerações na qual o Estado permite que aconteçam em detrimento à tentativa aí de realmente de frear o contato entre as pessoas, né? Ou seja, a promover o distanciamento social. As festas, os transportes públicos e o deslocamento desnecessário, né, são os principais pontos aí que o Estado pode controlar, mas não controla e acaba deixando aí os casos estarem se avolumando, né? Quando eu falo de deslocamento desnecessário, estou falando, por exemplo, das pessoas que, obviamente, por estarem em casa, acabam tendo que fazer todas as refeições em casa e outras questões, então precisam mais do que o normal ir a mercados e hortifruti, né? E aqui, pelo menos falando aqui do Rio de Janeiro, não temos uma política de financiamento e ajuda aos entregadores e mototaxistas, né? Que são fundamentais nesse momento, né? São as pessoas que deveriam estar sendo financiadas aí para evitar, né, com que as pessoas tenham que ir às ruas necessariamente, né? É muito simples fazer compras aí, fazer entregas, enfim. Essa galera acho que deveria estar sendo financiada para evitar as aglomerações. Bem, a paralisação do esporte tem um impacto muito grande, né, em diversos setores. Nós que somos apaixonados pelo futebol estamos sentindo a ausência do público nos estádios, não podemos ir, e a paralisação afeta todos nós, né? Os clubes também, as agremiações e confederações. Bem, falando assim de forma clara sobre esse tema, o Estado de São Paulo largou na frente na paralisação, né? Paralisou aí o seu Campeonato Paulista, que tem um impacto muito grande, né, no futebol nacional, visto que a cidade de São Paulo tem 4 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, tem também equipes na Libertadores da América, que é o principal torneio aqui da América do Sul, e também tem outras equipes na segunda divisão, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um estado que tem muitas equipes aí, que estão em várias divisões, um estado muito importante para o futebol nacional. Então a paralisação desse estado afeta todos os outros campeonatos nacionais e a gente precisa fazer essa discussão de forma séria. Como o objetivo do canal é focar aqui no Rio de Janeiro, eu vou estar exemplificando e falando mais sobre o impacto aqui no Rio de Janeiro. Bem, aqui no Rio de Janeiro também já começa a discussão sobre a paralisação do futebol, né, em meio à crescente dos casos de Covid. E eu queria colocar algumas questões aqui que eu considero fundamentais, né? Paralisar o futebol sem dar aos clubes, principalmente os clubes menores, de menor investimento, condições financeiras de estarem paralisando e protegendo seus atletas, comissões técnicas e também seus funcionários, é uma bobagem, né?
acreditar que vamos paralisar o futebol e aí os clubes podem se reorganizar de forma simples para estar voltando daqui a 2 meses ou 3, né, no pior cenário. Bem, é importante a gente colocar que é o objetivo das confederações e também dos detentores dos direitos de transmissão um campeonato que seja bom e que seja cada vez mais abraçado, né, por outros países. Assim, é importante que o Campeonato Brasileiro seja visto internacionalmente, que ele seja atrativo. O campeonato ser mais atrativo é uma necessidade que as confederações têm, aí, a CBF e também a Rede Globo, que transmite, né, de estar fazendo um campeonato bom que seja aí visto pelo futebol vista internacionalmente, também aqui, né, no nosso país seja atrativo o Campeonato Brasileiro. Então é um momento muito duro em que clubes, a Confederação Brasileira de Futebol e a televisão precisam se unir para fazer uma grande campanha para a redução dos casos de Covid, né? Caso contrário, a gente vai estar vendo aí, provavelmente, além de uma paralisação por mais tempo, vendo aí cenas horrorosas, que eu não vou descrever aqui, mas nós vimos em outros países, né? Do que um descontrole da pandemia pode gerar, né? Mas é importante discutir o que, né? Como as equipes vão se portar durante a pandemia. É importante um auxílio financeiro para as equipes, principalmente as pequenas, né? Para estarem aí controlando seus atletas, criarem bolhas aí no seu centro de treinamento. Para as equipes de menor investimento que não têm centro de treinamento, é importante financiar, né? Para que possam isolar seus atletas, comissões técnicas, em hotéis, enfim, de alguma maneira ter esse público controlado. E a gente não pode crer que a paralisação do campeonato vai fazer com que as equipes automaticamente reorganizem os seus orçamentos para estar paralisados, né? Um exemplo claro aqui no Rio de Janeiro é a Portuguesa da Ilha do Governador, uma equipe de torcida de expressão realmente municipal aqui do município do Rio de Janeiro, né? Uma expressão da Portuguesa realmente aqui no Rio de Janeiro. E assim, ela conseguiu um feito muito maneiro. Ela conseguiu vencer 2 clubes grandes, conseguiu vencer o Vasco e conseguiu vencer o Fluminense, uma equipe que está inclusive na Copa Libertadores da América, né? Então, 2 grandes vitórias da Portuguesa que sequer tem divisão nacional. Então é importante colocar que equipes como a Portuguesa da Ilha, elas apostam tudo, né, no campeonato estadual para conseguir uma vaga aí na Copa do Brasil ou no Brasileirão da Série D. Então é muito difícil para essas equipes que trabalham aí meses para o Campeonato Carioca, para estar aí em evidência no Campeonato Carioca e aí conseguir ou patrocínios ou valorizar jogadores para fazer negociações e conseguir vagas em outros campeonatos. É muito difícil falar para essas equipes que o planejamento delas vai ser interrompido por 3 meses ou 2 meses, que seja, e que depois a gente refaz o calendário e aí tudo volta ao normal. É completamente diferente a realidade desses clubes para os clubes grandes, né, que também têm dificuldades de paralisar por 2, 3 meses, né. É importante falar que clubes de maiores orçamentos, aí, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras lá em São Paulo, também sofrem muito com a paralisação, né, e acabam tendo dificuldades, né, caso passem muito tempo sem atuar. Então, para mim, uma questão fundamental o Estado paralisar o futebol, mas não paralisar outras atividades, como eu falei aí, o transporte, né, as festas e outras questões que o Estado pode intervir. Nós vamos ter aí o esporte parado por 2, 3 meses e sem sem a pandemia recuar, os clubes vão acabar se vendo forçados aí a tentar voltar a atuar, porque realmente o clube de futebol vivem do jogo, vivem dos campeonatos, e daqui a 2, 3 meses a equipe vão estar forçando para voltar porque não conseguem mais ficar sem atividades. Então a gente não pode permitir que os clubes parem hoje, daqui a pouco tempo, com a situação da pandemia, sem muitos avanços, tenham que forçar para voltar, tenham que aí
enfim, a sua maneira, tentar cumprir seu orçamento, tentar cumprir o seu planejamento, né? Eu dei exemplo aí da Portuguesa, na qual esse campeonato estadual é muito importante. E aí a gente vê, são jogadores aí que tem contrato de 3 meses, de 6 meses, e que se a pandemia durar muito, né, essas equipes não têm tempo de se reajustar, de se reprogramar para tentar fazer o que elas haviam planejado para esse ano, né? Assim como as equipes grandes, né, como Vasco, Botafogo, que costumeiramente atrasam salários, acabam entrando na seguinte situação, né? Normalmente a equipe já atrasa um salário, né? E com a pandemia, podendo aí atrasar mais, entra num dispositivo legal de, após 3 meses de salário atrasado, os jogadores podem ficar livres no mercado. Então, se a gente não tiver apoio financeiro aos clubes por parte da televisão e da Confederação Brasileira de Futebol, que são os organizadores do campeonato, essas equipes podem ter ainda mais problemas financeiros internos, pode gerar uma debandada e aí realmente um descontrole total aí da base do futebol brasileiro para a retomada, né? São clubes que podem daqui a 3 meses não ter jogador para colocar em campo, porque os jogadores podem aí rescindir e ir para outros lugares. Então é muito difícil, é um tema muito difícil que a gente tem que pautar condições concretas para os clubes estarem cumprindo aí o seu planejamento e principalmente fazer a paralisação do campeonato. Bem, nesse momento em que a pandemia avança, é importante a gente tratar de programas, né, de incentivo ao isolamento social e de uso de proteção individual. O que eu creio que a gente pode fazer, que pode ser muito bacana, é por parte dos clubes e da televisão trabalhar no compartilhamento de material digital. Ou seja, os clubes têm os jogos, né, jogos históricos finais, jogos decisivos muito importantes, e os clubes não têm direito a estar transmitindo isso, né? Isso faz parte do arquivo das emissoras. Assim como os clubes nesse momento têm os bastidores, tem aí um ano inteiro, o ano passado, de quase material exclusivo, né? A possibilidade de fazer material exclusivo nesse momento também, entrevista com jogadores, outros programas. Acho que é o momento dos clubes e as emissoras permitirem aí, liberarem esse conteúdo digital para a gente ter aí programas novos, né? Enfim, para poder estar criando também um entretenimento durante esse momento de paralisação. Acho importante as emissoras e os clubes trabalharem nisso, né? Fazer esse toque de bola, né, entre materiais que os clubes têm exclusivos e as emissoras têm também com exclusividade, tentar mesclar para fazer coisas novas, né? Acho que as emissoras permitirem aí aos clubes estarem transmitindo jogos também é muito importante. Acho que o máximo de conteúdo digital que a gente tiver disponível vai ser importante para isso, né, para incentivar o isolamento social. Auxílio financeiro para os clubes que querem bolhas no seu centro de treinamento ou hotéis é fundamental, porque realmente ano passado nós vimos, durante a paralisação do Campeonato Brasileiro, né, nós vimos aí alguns jogadores do Botafogo aqui do Rio de Janeiro que estavam descumprindo o isolamento social, estavam jogando aí peladas, né? E recentemente nós tivemos o caso do Gabigol, que estava de férias durante a pandemia e também foi visto aí no local que não deveria, né? Enfim, desrespeitando o isolamento social. Então a gente precisa criar condições financeiras dos clubes estarem mantendo seus jogadores em isolamento e principalmente ter condições de se responsabilizar por eles, né? Criar uma bolha sanitária com todas as condições, com observação constante dos atletas, monitoramento de saúde dos atletas. Então é muito importante ter condições financeiras para isso. Então galera, resumindo aqui, é esse o ponto principal, né? Sem condições financeiras dos clubes paralisarem, a discussão de paralisar o futebol é apenas midiática, né? Então, enfim, estamos terminando esse vídeo aí. Tem só mais alguns pontos que eu elenquei aqui. Essa troca de conteúdo digital fundamental para manter as pessoas em casa. Acho uma possibilidade extraordinária de estar trazendo conteúdos inéditos num momento de pandemia e fazer com que os atletas deem um exemplo de forma efetiva.
estarem todos ali concentrados no seu centro de treinamento, sendo financiados para isso, na qual o clube tem uma maior responsabilidade. Porque quando o clube não tem uma estrutura financeira aí para fazer o isolamento social, realmente pagar o salário ou pagar parte do salário acaba sendo o principal que os clubes podem fazer pelos atletas para estarem cumprindo o isolamento. A gente sabe que isso não é importante. Então, galera, esse foi o papo que eu quis deixar para vocês aqui. Vamos fazer um debate bem maneiro aí. Comenta o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam. E muito obrigado a todos aí que assistiram esse vídeo. Obrigado, canal Resenha Monstra. Tamo junto. Valeu!